Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Em seu pior momento histórico, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje os trabalhos com a abertura do ano judiciário. 2 dos ministros da Corte estão no olho do furacão do escândalo do Banco Master e vários outros são criticados por atuarem em causas de pessoas e empresas defendidas por parentes. O presidente da Corte vê num código de ética elaborado pelos próprios ministros uma saída para a crise. Edson Fachin disse que chegou a hora de o tribunal sinalizar que o momento do país exige mais do que meros discursos. Exige também responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição da República. Será que o tal código de conduta proposto por Fachin vai salvar o STF e devolver a confiança dos brasileiros na instituição? Que outras formas existem para recuperar o sistema judicial brasileiro? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes podem zerar a cartela e recomeçar o jogo como se não tivessem cometido nenhum abuso ou ilegalidade? Isso seria aceitável e iria pacificar o país? Bem, para debater esse e outros temas de relevância de hoje, eu te convido a ficar com a gente no Última Análise, que está começando e tem hoje aqui no estúdio a presença do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Bom tempo sem vê-lo. Estamos aqui de volta. Bom vê-lo de novo, Tosi, Fred, a Fabi, que está nos acompanhando online, e principalmente toda a nossa audiência da Gazeta do Povo. Muito boa noite para vocês. Frederico Junkert, obrigado aqui pelo tempo que você ficou à frente do Última Análise aqui, brilhantemente. Obrigado, eu que agradeço. Bom vê-lo e tê-lo de volta aqui no Última Análise. Uma satisfação, Fabi, Kilter e o Tosi, bem-vindo aí das férias. A minha saudação foi quase de um ministro para outro, né? Eu estou me sentindo entre duas autoridades aqui, o negócio é muito forte. Sua eminência, né? Com brilhantismo, né? Ocupou essa cadeira. Acompanho o relator. E no telão com a gente online, a Fabiana Barroso. Tudo bem, Fabi? Tudo certo? Bem-vinda. Da Tavênia, senhores. Tosi, boa noite. Fred, Guilherme e a todos da nossa audiência. Realmente, o Brasil passou por 2 meses que pareciam um ano, dezembro e janeiro, e eles voltaram como se nada tivesse acontecido. Pois é, vamos falar dessa retomada, né? Retomada que não foi só no Judiciário, mas também no Congresso Nacional. Bom, mas vamos fixar primeiramente no retorno do Poder Judiciário, do STF. O ministro Edson Fachin, presidente da Corte, está jogando todas as fichas dele num código de ética para recuperar a imagem da Corte, abalada pela revelação de ligações altamente suspeitas, para dizer o mínimo, de alguns de seus integrantes com o escândalo do Banco Master. Hoje, na abertura do ano judiciário, o Fachin anunciou que a ministra Carmen Lúcia vai ser relatora da proposta do Código de Conduta para os ministros. Acompanhe. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Bem, amigos e amiga Fabiana, a impressão que se tem é de que estamos diante de um doente com forte tuberculose, né? E chega alguém e fala assim, vamos dar uma aspirina que vai curar esse doente, ele vai se levantar, vai ficar novamente com toda a sua cor e sua vitalidade. O que vocês dizem sobre esse remédio do Código de Conduta? Até a aspirina, para certas coisas, ela é muito boa, né? Mas não para todas as doenças. Esse remédio do Fachin, primeiro, o doente vai tomar o remédio? E segundo, ele é efetivo, Fred? Olha, Tosi, muito boa pergunta. Eu acho que para o atual estado de coisas no STF é pouco efetivo. A gente está lidando, né, para usar essa analogia médica, com uma metástase. O Supremo Tribunal Federal atuando muito além das fronteiras institucionais delineadas pela Constituição Federal, e o ministro Luiz Edson Fachin propõe esse código de ética como uma tentativa ali de resolver uma crise de imagem do tribunal, quando a imagem é efeito e não causa do problema. Se você comparar com outras cortes do mundo, nós tivemos recentemente, muito próximo aqui do Brasil, uma crise também envolvendo a conduta de ministros da Suprema Corte no Chile. E qual foi a resposta institucional a um conflito de interesses envolvendo 3 integrantes da corte chilena,
num cenário muito semelhante àquele enfrentado pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Foi a atuação do Senado chileno com o impeachment dos 3 integrantes da corte. 2 deles em outubro de 2024, um deles em dezembro do ano passado, e inclusive há 2 semanas a prisão de uma das ministras da corte em decorrência dos fatos que levaram ao impeachment dessa integrante da corte chilena. Então, o problema hoje no Brasil vai muito além de um código de conduta para a Suprema Corte. Nós temos também 2 exemplos recentes. Na própria Corte Constitucional Alemã, em 2017, foi aprovado um código de conduta, dentro do qual ali se prevê uma série de obrigações. Por exemplo, quando o integrante da Corte Constitucional Alemã vai dar uma palestra ou lançar um livro, participar de um evento público, se ele receber qualquer tipo de remuneração para a participação nesse evento, ele tem que publicar os dados. E para fins de comparação com a realidade brasileira, no caso, por exemplo, do contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes celebrou, esse contrato de 23 milhões de dólares. Estamos falando da Corte Constitucional Alemã, que é uma das cortes dos países mais ricos do mundo, e o país que tem a economia mais pujante da Europa. Você vê ali, anualmente, ministros recebendo 5 mil euros, no máximo 15 mil euros por palestras e eventos. Então você vê a desproporção hoje da crise que o Supremo Tribunal Federal enfrenta pela conduta dos ministros, mas para além dessa questão de conflito de interesses. O problema é muito mais fundo do que isso. Ele envolve uma atuação do Supremo Tribunal Federal para além do que preconizam a Constituição e as leis do país. E o caso mais evidente é o da instauração do inquérito das fake news, em que o Supremo instaura um inquérito de ofício, respeitando todos os princípios basilares do processo penal e, para além disso, pratica uma série de atos de censura, violando o artigo 5º e 220 da Constituição. Então, o que falta hoje não é um código de conduta, até porque essas próprias condutas dos ministros já são proibidas à luz da Constituição. Você pega o artigo, por exemplo, 32 da Constituição, ele tem lá os princípios que regem a administração pública. E ministro do Supremo é agente estatal e tem que observar esses princípios, que são quais? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade. E o próprio Código de Ética da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Mas veja, os ministros entendem, o próprio CNJ, e que o Código de Ética não se aplicaria para os ministros da Suprema Corte. Então, eles querem criar um código próprio, né? E alguém acreditar que eles vão fazer alguma coisa com esse código de conduta é acreditar em conto de fadas, porque eles teriam oportunidade agora, inclusive, no caso envolvendo o Toffoli e o Alexandre de Moraes, o que caberia ao presidente Luiz Edson Fachin provocar a Procuradoria-Geral da República para investigar esses fatos envolvendo tanto o Alexandre de Moraes quanto o ministro Dias Toffoli. E aí ele faz esse jogo, né, para inglês ver, e olha, vamos fazer aqui uma discussão de um código de ética, quando o problema e o buraco é muito mais embaixo. E há outros trechos desse discurso também que são muito problemáticos, que o próprio ministro Luiz Edson Fachin, antes de tratar propriamente do Código de Ética, ele fala, olha, na verdade o protagonismo assumido pelo Supremo Tribunal Federal decorre de uma fragmentação política no Congresso, como se o Supremo fosse a solução de problemas políticos, quando o Supremo é justamente hoje a grande causa dessa crise institucional que nós enfrentamos. E como você bem colocou, Tosi, esse código de conduta é uma mera aspirina para um Estado metastático. Já quero ouvir o Kilter e também a Fabiana sobre isso, mas vamos colocar aqui mais um trecho do discurso do Fachin, e nesse trecho ele faz algumas declarações importantes, no sentido de reconhecer, pelo menos, a gravidade da crise atual. Abrimos o ano judiciário de 2026 com plena consciência de que momentos de adversidade exigem mais do que discursos, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição da República e conferem respeito à liberdade de expressão e de imprensa, que não são concessões, uma vez que estruturam o debate público e oxigenam a democracia. A crítica republicana não é mesmo ameaça à democracia. Pois olha, aqui eu até destaquei aqui, e a gente colocou numa tela por escrito, alguns pontos dessa fala do Fachin para a gente analisar, né? Ele começou dizendo aí que o ano começa com plena consciência de que momentos de adversidade exigem mais do que discursos, né? Ou seja, há uma reação aí
aqueles que justificam, não é bem assim, não tem nada a ver, deixa para lá, toca o barco. Diz que precisa mais do que discurso para enfrentar o momento atual. Pedem, citou ali o Fachin, a gente pode jogar na tela para quem está acompanhando, pedem responsabilidade, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição. Ele reafirmou a necessidade de respeito, olha só, à liberdade de expressão e de imprensa. Isso não é concessão, mas é o que oxigena a democracia, e a crítica republicana não é mesmo uma ameaça à democracia. Pois olha, num país onde a justiça funciona em sua plenitude, não precisaria esse tipo de recado, né? Mas no Brasil de hoje, só faltou o Fachin dizer: isso é para você, Alexandre de Moraes, isso é para você, Toffoli, isso é para você, fulano de tal, né? Mas ele colocou alguns pontos bastante graves aqui, inclusive, parece o óbvio, o ululante, né, que é a liberdade de imprensa. Ele teve que avisar os colegas e reafirmar que isso tem que ser observado no país. Deixa eu ouvir a Fabi, antes de voltar para o Guilherme Kilter aqui. Fabi. Bom, eu acompanhei esse discurso integralmente no momento que aconteceu. São vários detalhes, porque a gente sabe que o Supremo, ele emite sinais, né, além das palavras. O jogo de bastidor ali é realmente forte, e eu que acompanho faz muitos anos já, consigo perceber uma coisa interessante. O Toffoli e o Moraes estavam sentados um ao lado do outro, e a todo momento que o Fachin falava essas frases, ele olhava assim na direção deles, né? Então isso ocorreu. Outra coisa que ocorreu, o ministro Gilmar Mendes, que estava de frente, ou seja, do outro lado, em todo momento estava com a cabeça baixa e aquela cara de que realmente não estava gostando. Foi o suficiente esse discurso? Obviamente que não, porque ele é bem contraditório. Como é que pode o Fachin admitir que, olha, gente, agora é momento de voltarmos a ter liberdade de expressão, né? As pessoas que criticam as instituições não é um ataque, basicamente isso ele disse. Ou ele também defendeu a liberdade de imprensa, que está na Constituição, e falou, tem limite. Só que como ele faz isso e joga esse código de ética para a relatoria da própria ministra Carmen Lúcia, que foi ela que relativizou a censura no Brasil, ou seja, né, ela que solapou esses dois direitos constituídos na Constituição Federal. Então, até metade desse discurso dele, eu até achei, nossa, ele está dando uma bronca aí nesse pessoal, não que seja representa alguma coisa, ou pode ser até um teatro, a gente nunca sabe, mas aí depois, quando ele veio defender o código de ética, aquela coisa que você fala, não, ele acha que ele positivar algo que já tem, por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, né, ele poderia só falar, olha, tem lá no Conselho Nacional de Justiça, então passa a valer agora, né, para os ministros. São coisas muito óbvias, coisas que têm a ver com ética, com moral, que faz tempo que a gente não vê ética e moral sendo exercidos no Supremo. Agora, colocar no papelzinho regras, sejam elas quais forem, embora elas já estejam aí tanto na nossa Constituição, como no nosso ordenamento jurídico, em leis complementares, que é o juiz, né, que tem que se declarar impedido, mas a gente não está vendo isso. É escandaloso, como você bem falou, Tosi, no comecinho aqui da fala, é o pior escândalo do Supremo, que tem a ver com omissão e ação de ministros do Supremo Tribunal Federal, da maior fraude financeira que o Brasil já presenciou. Isso porque só está no começo. E a gente tem uma série de outras coisas aí para dizer realmente, mas não é possível que o Fachin não tenha visto toda essa inobservância da lei do Toffoli, do Moraes, no contrato de 129 milhões, que não houve explicação alguma, e em todos os atos que esses ministros vêm fazendo em sentido de realmente acabar com a moral. Ele falou isso, né, que ele opinião pública em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, eles precisam sair dessa postura de vítimas e enfrentarem. O Fachin tem duas opções. Ou ele enfrenta, né, e pode ser uma coisa amena, que ele não tenha coragem para enfrentar o grupo de Gilmar Mendes, Moraes, etc., ou ele pode ir para o embate, que ele vai ter aí a população, né, realmente o reconhecendo como, né, alguém que fala com coisas com nexo. A gente pode lembrar aqui que o Fux falou coisas parecidas no voto longuíssimo dele, que é simplesmente falando da lei, e ele pode, então, romper e expor, inclusive, tanto o Moraes quanto o Gilmar Mendes e o Toffoli a esses momentos, assim, que eu não sei se realmente a gente está falando de uma república ou a gente está falando já de um absolutismo, né, dos togados. Então,
é essa a diferença. Então, fica meio complicado a gente dizer que dá para ter alguma esperança, porque os ministros não respeitam nenhuma lei para eles mesmos, e não seria diferente sobre um código de ética. Pois é, Kilter, você acha que mesmo a aspirina que querem dar para os outros ministros, eles não vão querer tomar o remédio? Porque é remédio, eu não estou doente, acabou-se, não aceito, nem que seja como é que chama aquele, um placebo, né? Só um comprimidinho, só com farinha, nem isso eles vão tomar pro Fachin, ou vão tomar. Diria até que é arriscado falar que o STF está doente, Tosi, pode ser um ataque à democracia, cuidado que isso daí é perigoso. Mas de fato, quando a gente fala do STF atualmente, há necessidade de se repensar os papéis e a forma como é julgado e analisado os casos, principalmente a postura dos ministros. Agora, é interessante, para além do que o Fred e a Fabi já comentaram aqui, eu não quero ser repetitivo, a gente analisar os bastidores da política no STF, porque infelizmente o STF é sim uma corte política e está virando praticamente um Big Brother. É o Fachin dando indireto para o Moraes, é o Osmar Mendes dando entrevista criticando o Código de Ética e fica um dando indiretinha ali para o outro. Mas qual que é a realidade? A gente tem um grupo composto por Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes, que constantemente usam do texto da Constituição a seu bel prazer para fazer a sua própria vontade. Usam da sua interpretação do que é constitucional e inconstitucional acima do próprio texto da lei. E aí a gente vê de fato um ativismo judicial para justificar o injustificável, censura, prisões arbitrárias e abusos. Do outro lado, a gente tem agora o ministro Fachin sendo bem vocal aí contra esse tipo de atitude, o que antes a gente não via no STF, mesmo entre os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, que tinham sim uma postura mais crítica, mas geralmente em eventos, enquanto palestravam, dificilmente na corte. Mas agora a gente tem o Fachin assumindo esse papel de presidência e querendo colocar esse código de ética. O que o Barroso não fez e o que a Rosa Weber também não fez enquanto estiveram na presidência. Penso eu que o Fachin pode também estar olhando para o futuro, porque o próximo presidente, segundo a tradição da corte, seria o Alexandre de Moraes no ano 2027. Imagino o que ele pode fazer sem um código de ética bem definido, bem instalado. Jogaria a imagem da STF, que já está na sarjeta, ainda mais na lama e no lixo. Então, eu acho que isso sim deve ser pensado, porque pela primeira vez a gente está vendo dentro do próprio sistema, dentro do próprio STF, já que eles são os deuses do Olimpo, já que são intocáveis e já que o nosso Senado é extremamente omisso, porque como o Fred muito bem lembrou e a gente esquece, em uma democracia saudável, o Senado já teria feito o seu papel de freio constitucional, de impedir os ministros de continuarem avançando sobre a lei e a Constituição dessa forma como eles têm feito há anos, com esses inquéritos do fim do mundo, inquérito das fake news e tantos outros. Prisões arbitrárias, prisões nada constitucionais. Então, sim, a gente está vendo pela primeira vez o que pode ser um grupo que vai parar isso. Infelizmente, não é dentro do Senado Federal, infelizmente não são nossos representantes eleitos pelo povo, infelizmente as diversas manifestações, enchemos a Paulista, enchemos o Rio de Janeiro, enchemos diversas capitais e não surtiu efeito nenhum, porque as ruas fazem pressão nos políticos eleitos, nos ministros do STF não faz nenhum arranhão. Então, que seja que eles se degladiem entre eles. É a nossa última esperança, pelo menos enquanto a gente não muda o Senado Federal e coloca um novo presidente ali que de fato tenha coragem de pautar o impeachment, o que deve acontecer agora nessas eleições. Eu até imagino que o Fachin e o Lula até já estão prevendo que o Senado vai mudar bastante nessas eleições de 2026. Não é à toa que o Lula está tirando todos os seus ministros do governo e jogando eles para serem candidatos a Senado, como a Gleisi, Haddad e tantos outros. Agora, fica a questão, será que vai dar certo ou não? Pelo menos é melhor do que nada. Esse é meu raciocínio, Tosi. É melhor a gente ter um ministro degladiando contra o outro, defendendo a Constituição, ou que seja pelo menos da boca para fora, do que não ter nada, um Senado omisso como já estava tendo até agora. Eu não sou afeto do Fachin, não tenho nenhuma apreciação por ele, mas se é um mal necessário, que assim seja. Eu vejo com muito bons olhos esse código de ética, como já foram feitas em outras democracias saudáveis ao redor do mundo, e espero que seja só o começo de uma mudança e de uma reforma muito mais ampla no Supremo, porque assim, a gente precisa de uma reforma do Judiciário.
Já passou do tempo dessa reforma acontecer. O STF ser só uma corte constitucional e não mais terceira instância, ter a possibilidade dos ministros se aposentarem com um mandato ali definido mais curto do que é hoje. Então, o fim das decisões monocráticas, tem muita coisa para se fazer, essa questão do regimento interno, dos inquéritos que se pode se abrir quando fala das instâncias do STF, o que é ridículo. Então, sim, são muitas reformas que precisam acontecer, mas para isso a gente precisa antes de um Senado muito mais corajoso do que é hoje. Pelo menos que esse código de ética supra esse buraco até lá. Acho difícil, mas melhor do que nada. Pois é, e hoje foi também a abertura do ano legislativo. A gente está aí dia 2 de fevereiro, né? Sempre causa estranhamento, né? Estamos começando o ano, de repente para muita gente já começou há muito mais tempo, né? Mas enfim, eu não posso falar muito que estava em férias. Estamos começando o ano legislativo, o ano judiciário e o retorno aqui à última análise. Mas enfim, na sessão de abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou no discurso que vai ser prioridade da Casa direcionar parlamentares, emendas parlamentares para as regiões mais diferentes do país. Ele reafirmou a prerrogativa que ele considera dos parlamentares de enviar recursos, enviar condições, dinheiro mesmo, para os rincões do Brasil. Acompanhe. Sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade. E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país, e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. Bom, vamos emendar já com a manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele pregou pacificação no país, mas fez uma ressalva. Pacificação não significa subordinação de um poder ao outro. Precisamos, mais do que nunca, repito, precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Paz entre as instituições nacionais. Paz entre os poderes da República. Mas é preciso afirmar com absoluta clareza: defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz... Temos aí a fala, então, dos dois presidentes da Câmara e do Senado, ambos mandando alguns recados, né? Deixa eu ouvir a Fabiana ali, o que ela... Você acompanhou essas falas do Mota e do Alcolumbre, Fabiana? O que você acha aí que eles preparam para 2026, um ano eleitoral? Às vezes tem aquela coisa, né? Político costuma criar dificuldade para depois vender facilidade. Isso é uma regra quase universal. São agentes do caos. Mas falando do Gumota, essa parte aí, o que ele defendeu foi emendas parlamentares mesmo, em ano eleitoral, a importância delas para poder fazer obras em prefeituras, etc., e ficar com mérito, né, para esses políticos todos. E a gente sabe que ele vai comprar uma briga com o Dino, Flávio Dino. Flávio Dino tem, né, barrado as emendas, mas ele está certo em um argumento dele, realmente é de competência do legislativo, né, aplicar essas verbas. Então vamos esperar a briga aí, porque ao menos teremos algo aí para dizer, mas eu não sei quanto isso é positivo, porque ele acaba não passando pelas pautas principais, como dosimetria, instauração da CPI do Banco Master, né, que são os assuntos mais importantes do momento na política. Esses assuntos são políticos. Agora, em relação ao Davi Alcolumbre, eu fiz uma lista enorme, então vou passar rapidamente aqui, porque realmente é muita cara de pau. Primeiro, o alinhamento dele com o discurso do Lula é completo, e com a agenda do PT e do Lula para esse ano, o ano que se iniciou, é completo. Então, primeiro ele fala da reforma tributária, né, que ela foi essencial e que ela gerou um ambiente propício para investidores
ficarem aqui no Brasil. Não preciso dizer, mas vamos dizer que essa é uma mentira, né, absoluta, não é nem relativa, é uma grande mentira. A reforma tributária, já em seu esqueleto, né, sem as regulamentações que alguns lobistas já fizeram, ela era para ter jogado no lixo, ela não simplificou, ela não fez esse ambiente mais propício, e também um ambiente mais propício para empresários não depende somente de tributos, depende, por exemplo, de legislação trabalhista, que acaba afastando, e também de segurança jurídica. Então, ele, ao ignorar esse ponto, ele também, né, está fazendo uma omissão muito grave àqueles que acompanham e sabem da verdade sobre o Brasil. Ele também falou falou sobre justiça social, ele fala sobre justiça tributária, e isso tudo a gente sabe que é uma grande pauta dos socialistas, porque não existe justiça através de tributos, isso não é verídico. O que tem prosperidade num país, com a diminuição de tributos, você movimenta a máquina como um todo, portanto você tem mais ganho e se arrecada mais e, consequentemente, tem mais dinheiro para investir, né, nas mais miserabilidades que nós temos no Brasil. Ele também falou de equilíbrio nas contas públicas. É risível, porque tudo que a gente sabe que tem equilíbrio algum nas contas públicas. Aliás, a gente tem muitas exceções que foram retiradas para não dar na cara que está faltando muito dinheiro, né? Ele também fala sobre diálogo, é a mesma palavra que o Lula falou, né, que precisa abrir um diálogo, porque diálogo é muito importante, e interessante que recentemente nós tivemos também uma fala do ditador lá da Bielorrússia, né, o Lukashenko, que falou sobre também diálogo, sobre paz, sobre o Lula, né, ter um ambiente bom para ele continuar no poder. Interessante, porque são as mesmas palavras usadas pelas essas três pessoas, e eu não acredito em coincidências num momento como esse. Ele fala que teve autoridade do legislativo. Eu não sei que autoridade foi essa, porque nós acompanhamos no ano passado o judiciário passar por cima de todos os aspectos do legislativo, em qualquer esfera, mas se tratando do Senado especificamente, meu Deus do céu, quantas? Eu lembro aqui do IOF, só para citar uma. E aí ele fala sobre... ele ignora, né? Ele ignora os 129 milhões, a questão do Taiaiá, a questão dos 6,5 milhões do Lewandowski, que foi indicado lá pelo Jacques Wagner, do Guido Mantega, que ganhou 1 milhão, ele ignora tudo isso, né? Então, nós estamos com uma realidade completamente paralela, onde nós acabamos de assistir um presidente do Supremo Tribunal Federal, e lá também tivemos outros, né, que falaram, como o presidente da OAB, como o Paulo Gonet, todos eles no mesmo sentido de ignorar a realidade e de dizer que as coisas no Brasil estão muito boas, que o problema é do radicalismo, ou da polarização, em outras palavras. Mas polarização e radicalismo são todas as pessoas citadas não obedecerem à lei. Isso é radical bastante. Aliás, isso é até uma revolução, né, no sentido mais amplo. Então, acho extremamente perigoso a ausência de realidade, e eu não sei como que os colegas do Senado vão se comportar, porque eles serão cobrados. Não haverá voto se não enfrentar esses assuntos aqui que eu mencionei. Bem lembrado pela Fabiana, né? Não se ouviu nenhuma dessas manifestações, desses discursos, o Taiaiá, nem os 129 milhões do contrato do escritório Barsi de Moraes, nem a consultoria do Lewandowski, 250 mil reais por mês. Mas tadinho do Lewandowski, estava com o passe pouco valorizado, já que o Manteiga ganhava 1 milhão por mês. Vamos fazer o trocadilho aqui? O Manteiga tinha que amanteigar as coisas. Meu Deus. Tosi voltou de pra férias você com agora, as piadas de velho, todas na gaveta. Essa aqui, ó. Mas 1 milhão... Não, mas quem recebe 1 milhão por consultoria está sujeito a todo e qualquer tipo de piada, pouco, né? É pouca coisa. É que não é ministro do STF em ativa, né? É outra categoria. Mas esses discursos, Tosi, de fato, chamam a atenção não pelo que eles falaram, mas pelo que eles deixaram de falar. Eu, depois que entrei para a política, virei um parlamentar, mesmo que seu nível mais baixo enquanto vereador, eu aprendi uma coisa. A única coisa que o Centrão defende com unhas e dentes é a sua emenda parlamentar. O resto... pauta ideológica, democracia, Constituição, é só discurso para inglês ver.
Eles querem garantir ali a sua verba, os seus cargos e o seu dinheirinho que vai vir do executivo para que possam irrigar as suas bases, os seus eleitores, as suas lideranças locais e continuar garantindo os seus votos, porque os seus votos não funcionam na base de opinião, funcionam na base, sim, desse dinheiro que é entregue através do governo federal. O que, na minha opinião, nem deveria acontecer. Afinal, quem é responsável por executar o orçamento público é justamente o executivo. Não tem o menor sentido ali um parlamentar pegar e falar que aquilo ali é obra dele, sendo que ele está só direcionando o dinheiro que já é do governo federal. Mas tudo bem, acho que o nosso pacto federativo precisa de profundas revisões nesse sentido. O dinheiro tem que ficar nos âmbitos municipais, estaduais, ao invés de ir tanto dinheiro para a União, mas isso é um debate um pouco mais aprofundado. E a gente viu o Hugo Mota praticamente só defendendo ali as emendas parlamentares. Claramente um recado ao governo Lula falando, se não pingar o PIX esse ano, a coisa não vai andar. E tenho dito, porque o resto, escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, não é com ele. Deixa aí que os deputados da oposição façam a sua parte, que eu não vou me meter nessa briga, nessa enroscada, não tenho nada a ganhar com isso. Agora é interessante observar, as emendas parlamentares eram 7 bilhões em 2016, 10 anos atrás. Hoje já está batendo 50 bilhões. E ainda assim, eles vão continuar pedindo mais e mais. Saiu uma matéria no Globo ano passado de que as emendas vão constituir quase que 80% do orçamento obrigatório da União até 2030. Ou seja, é uma parcela muito considerável e vai deixar qualquer presidente de mãos atadas nos próximos mandatos, porque vai depender completamente desse centrão fisiológico aí na Câmara Federal. E, de novo, essa fala do Alcolumbre agora é mais uma dos diversos discursos que ele teve no ano passado, que é um leão no microfone, defendendo a separação dos poderes, mas na hora da ligação ali com o STF, com os ministros, na hora dos jantares, é um gatinho, né? Aí não enfrenta nada, não coloca nenhum projeto em pauta, não avança nenhuma mudança importante no judiciário, que poderia ser feita através do Senado Federal, simplesmente fica o discurso para inglês ver como um presidente democrático, defensor da separação dos poderes, e ninguém mais cai nesse papinho, né? Cumprindo ali o seu papel como o grande porteiro do STF, esse que é o verdadeiro papel do Davi Alcolumbre, porque quanto presidente do Senado, não tem absolutamente nada para colocar no currículo, a não ser essa sua grande, histórica aliança com o ministro Alexandre de Moraes e com diversos outros ministros ali da Suprema Corte. Então, é muito triste a gente ter que ver congressistas parlamentares como esses representando aí as nossas casas legislativas e não repassando nenhum dos anseios da população, nem de esquerda nem de direita. Porque se fosse o pessoal de esquerda, ia estar querendo as pautas dele lá com o presidente da Câmara, e nós, aqui no nosso papel de oposição a esse governo, cobramos sim por mais constitucionalidade, por mais justiça, por pautas importantíssimas para nós, e esses presidentes, nenhum dos dois abraça essas pautas, fingem que não vem, até que fique completamente impossível de ignorar, como foi o caso da anistia. A oposição fez o máximo possível para fazer essa pauta avançar durante um ano, e só foi acontecer no final do ano, quando o Alexandre de Moraes autorizou. Essa é a situação que está o nosso Congresso, o nosso Senado Federal. Então, espero que nas eleições desse ano 2026 a gente tenha um resultado diferente. Que esses deputados que só sabem defender emendas parlamentares e o sistema como ele é, saiam de lá expulsos pelo povo, pelo voto democrático e entre pessoas sem rabo preso com o STF, sem nenhuma amarra que não a própria vontade de quem os elegeu. Agora, resta o futuro nos dizer se isso vai acontecer, né, Tony? E a expectativa grande das pessoas em relação a esse ano é de instalação do CPI, né? Ou CPMI, em relação a abuso de autoridade, em relação ao Banco Master, né? Mas não há sinalização por parte desses líderes aí de que eles vão encampar uma CPI que trate desses assuntos, né? Pois é, Tosi, pela vontade... O calendário, né? Desculpa, é o calendário. Está muito apertado o calendário. Pois é. O próprio Supremo Tribunal Federal, na questão da aprovação do Código de Ética, segundo informações, tem alguns ministros dizendo também, olha, é um ano eleitoral, melhor o STF não adotar o Código de Ética, pode enfraquecer a Corte diante da população e dos ataques que sofrerão no processo eleitoral. Mas em relação à CPI, também, se fosse da vontade, seja do Hugo Mota ou do Davi Alcolumbre, não teria. Até porque, no caso do Davi Alcolumbre, há informações de que aliados políticos dele faziam a gestão do Fundo de Servidores Públicos do Amapá e esse fundo investiu dinheiro dos servidores públicos do Amapá
Onde? No Banco Master. Então, é óbvio que não é do interesse pessoal imediato do Alcolumbre instaurar essa CPI. Só que aí tem um óbice à vontade do Alcolumbre que se chama Regimento Interno do Congresso Nacional. O Regimento Interno do Congresso Nacional é muito claro que, uma vez reunidas as 27 assinaturas de senadores e as 171 assinaturas de deputados, numa comissão parlamentar mista de inquérito, não cabe ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um poder discricionário de instaurar ou não a CPMI. Ele está obrigado a, na primeira sessão do Congresso Nacional, ler o requerimento de instalação da CPMI e depois só reunir ali as bancadas para saber como é que vai ficar a questão da representação proporcional dos partidos nessa CPMI do Banco Master, assim como aconteceu na CPMI do INSS. Na CPMI do INSS, primeiro a Câmara dos Deputados havia recolhido as assinaturas necessárias, o deputado Coronel Crisóstomo havia sido o deputado com a iniciativa ali de recolher as assinaturas, e o Gomota alegou que, olha, no caso da Câmara já há mais de 10 pedidos de CPI aqui no corredor, então a gente não vai instalar essa, senão teria que antes instalar as outras 5 primeiras, que há um limitador ali na Câmara dos Deputados de no máximo 5 CPIs operando ao mesmo tempo. E ele segurou o Gomota e falou, a gente não vai. Aí que a própria Damares e a Coronel Fernanda, a deputada e a senadora, recolheram as assinaturas em ambas as casas para fazer a instalação da CPMI, e mesmo assim o Davi Alcolumbre foi tentando esticar para não instalar. Ele inventou aquela viagem para a Rússia com Lula em maio, para participar dos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Aí só foi fazer a instalação efetiva da CPMI em agosto do ano passado. Nessa do Banco Master não me parece que ele vai ter muita escapatória, até porque a questão da derrubada do veto do PL da dosimetria é uma vontade de ambas as casas derrubar o veto do Lula, ele que vetou lá no dia 8 de janeiro o PL da dosimetria. Então o Alcolumbre vai ter que convocar a sessão do Congresso Nacional para apreciar esses vetos e ainda outras questões e outros vetos a serem apreciados, e aí ele vai ter que instalar essa CPMI do Banco Master, que já teve essa reunião das assinaturas numa iniciativa do deputado Carlos Jordi. Então, Tosi, se dependesse da vontade dos dois, não seria, mas nesse caso o regimento do Congresso Nacional obriga que ele faça, então não vai ter escapatória. Você até citou aí, que um recurso, uma estratégia dessa turma, às vezes, é colocar várias CPIs enfileiradas para daí terem prioridade para a abertura. Não se tem notícia de que tenham recorrido a esse estratagema agora. Não, no Congresso Nacional não, a única que tem hoje é do INSS, que está tramitando, e essa já é imediata e não tem essa manobra no Congresso Nacional. A CPI do abuso de autoridade que o Marcelo Van Hatten puxou, teve as assinaturas e ficou engavetada lá também, né? Que aí era no caso na Câmara dos Deputados, e aí o Gomota sempre alega assim, essa aqui já é 10º pedido, e se eu fosse instalar, eu teria que instalar primeiro essas 5 aqui. Porque tem essa estratégia de deixar enfileirado. Que aí a estratégia do Gomota de sempre alegar que existe outros pedidos na frente. Porque só para registro, hoje foi protocolado mais um pedido de CPI do Banco Master pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg e com 201 assinaturas de apoio. Ou seja, a fila está crescendo, mas só se for uma CPMI, então. Isso, a CPMI que ele é obrigado pelo regimento interno. Então, a do Senado ou a da Câmara dos Deputados, ele tem o poder discricionário de instalar. O contra da CPMI é que daí o governo sempre vai ter maioria e vai barrar as indicações, como tem acontecido nesse caso do INSS. A sorte da CPMI do INSS é que o ministro relator caiu na mão do André Mendonça e ele tem canetado aí, feito algumas prisões, buscas e apreensões, está dando andamento às investigações. Mas as pessoas importantes, como o irmão do Lula, o careca do INSS, o filho do Lula, esses não são convocados nunca, são blindados ali pela base do governo na CPMI, da mesma forma que aconteceria no Banco Master. É o ideal que seja instalado, a gente vê essa CPMI acontecendo, mas acredito que a população já não tem mais muita esperança em isso dar algum grande resultado, porque a gente sabe que o governo iria emparelhar ali de qualquer forma isso daí. Infelizmente, até os nossos meios democráticos de fazer a coisa vir à tona são barrados e emparelhados. Acho que a grande diferença do INSS para esse do Banco Master seria a postura da imprensa.
Eu acredito que se fosse instalada uma CPMI do Banco Master, a imprensa daria ampla cobertura, diferentemente do que está acontecendo com o caso do INSS. Não fala a gente aqui que tem cobrido esses assuntos diariamente. Eu digo a grande e velha imprensa que costuma ignorar esses assuntos, mas que nesse caso do Banco Master, por algum motivo, sabe Deus por quê, está em cima e está insistindo. Então, tomara que isso aconteça. Bom, e na abertura do ano judiciário, após as férias longas e bem remuneradas, um outro órgão, vamos dizer aí, auxiliar do judiciário, o Poder Executivo, também decidiu exaltar a atuação dos ministros. No discurso durante a abertura do ano judiciário, o presidente Lula defendeu os juízes dos supostos ataques que eles vêm sofrendo, motivados apenas, segundo o petista, pelo estrito cumprimento da lei. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição, do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Fabiana Barroso, algum comentarista, não vou me lembrar quem aqui, já disse na última análise que quer entender a verdade, quer entender o que está acontecendo, pega a fala do Lula e interpreta justamente o contrário do que ele disse, vai chegar bem perto do que é a realidade. E aí nessa fala ficou muito bem evidente. Primeiro que ele tem um grande problema, né, de comer os S's das palavras. Isso é um complicador, então já para prestar atenção é bastante difícil. Mas essa frase aqui, né, que o Supremo não buscou protagonismo. Como assim? E que ele ficou no estrito cumprimento institucional. Bom, tudo que o Supremo fez, e é desde 7 anos atrás, onde nós tivemos a abertura do inquérito, né, 4781, que é o inquérito das fake news, que foi instituído pelo Toffoli, jogado na mão do ministro Alexandre de Moraes, e se assumiu o protagonismo completo do Brasil, todo mundo temendo, inclusive até Elon Musk, né, vamos lembrar aqui todos os absurdos que aconteceu, e né, foi protagonismo puro. Nós tivemos também o julgamento da ação, da ação penal, lá da suposto tentativa de golpe, e nós vimos completamente o protagonismo do próprio Supremo Tribunal Federal, e não dá para deixar a culpa somente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, mas também a primeira turma, né, que só tivemos ali um voto divergente e muito bom, tecnicamente falando, do Fux. Então, tudo que ele fala realmente, né, o que ele fala não fez, você põe sim, fizeram. Realmente ao contrário. E eu me pergunto se esse discurso foi feito pelo Sidônio, porque se foi feito pelo Sidônio, eu realmente penso, já falei isso em outras oportunidades, que ele pode ser um agente duplo, um agente infiltrado, porque ele acaba fazendo com que o Lula pareça muito pior do que ele é, se é que isso é possível. Então, nós temos alguém que é intolerante, que está ranzinza, que não aguenta divergência e que usa, né, a abertura do Supremo Tribunal Federal, algo estritamente aí, né, institucional, para fazer palanque político. Ele fala de golpe, né, ele fala do ameaça de morte que ministros tiveram, ele fala da paz, ele fala do diálogo, ou seja, ele está falando da plataforma, né, que ele virá aqui para tentar se reeleger. Então, e isso ainda apoiado por Beth Simonetti, apoiado pelo Paulo Gonet e apoiado até pelo Fachin, que teve as mesmas falas aqui, eu já até salientei, e o Davi Alcolumbre. Né? Acho que eles tiveram uma reunião, não tem só aquela reunião que ainda ninguém explicou, do Vorcaro, do Lula e do Galípolo, né? Acho que também precisa explicar se eles tiveram assim, combinaram tudo num grupo de WhatsApp, olha, a gente vai ter que falar assim, e o Lula ainda enfrentando, né, de uma maneira assim, completamente equivocada, metade da população que se sente injustiçada, pelo menos metade, né, porque pelo menos metade da população continua não querendo votar nele.
Bom, no discurso, o presidente Lula, em vários momentos, citou o 8 de janeiro, as fake news, as ameaças ao sistema eleitoral e disse que os poderes devem atuar juntos para conter tudo isso neste ano. Convocou a mídia para também entrar nessa disputa. Será que nós vamos assistir novamente a composição desse consórcio STF, Lula e boa parte da mídia durante um ano eleitoral? Ou a lua de mel entre esses três acabou em função do Daniel Vorcaro, que se enfiou no meio dessa relação aí? Não me parece que acabou não, Tosi. Até o discurso do Lula, se for pegar na essência, ele se assemelha muito ao discurso do próprio Luiz Edson Fachin, presidente do STF, quando ele trata da questão da ameaça às instituições, a disseminação de fake news, porque no fundo o Lula 3, ele é um coadjuvante perto do protagonismo que assumiu o Supremo Tribunal Federal na vida política do Brasil. Tanto assim que quem propiciou que o Lula voltasse para a cena do crime, como diria o Geraldo Alckmin, foi justamente esse STF ao descondená-lo. STF que já era composto majoritariamente por juízes indicados pelo próprio Lula ou pela Dilma. Ali havia uma minoria de juízes indicados por outros presidentes, no caso ali o Marco Aurélio havia sido indicado pelo Collor e o Gilmar Mendes pelo Fernando Henrique, e depois o Bolsonaro faz a indicação do Cássio Nunes e do André Mendonça, mas até hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que infelizmente tem se comportado como um ator político e como um ator político petista. E essas decisões do processo eleitoral, que praticaram censura 3x4, proibiram a circulação de informações que, de qualquer maneira, contivessem qualquer tipo de crítica ao PT e ao Lula. Então, o que chama atenção nesse discurso do Lula é que ele serve ali em uníssono, está em sintonia com o discurso do Luiz Edson Fachin. E esse consórcio certamente vai se repetir. O Fachin deixa isso muito claro, inclusive, olha, e parabeniza a Carmen Lúcia pela condução que ela fez, por exemplo, do processo eleitoral em 2024, ela na condição de presidente do TSE. Carmen Lúcia essa que, no processo eleitoral de 2022, falou que, olha, vamos censurar o documentário da Brasil Paralelo, mas vai ser só até o segundo turno, o final do segundo turno, não se preocupem. Ou que, na condução do processo eleitoral em 2024, o ministro Alexandre de Moraes resolve suspender as atividades do X no Brasil, o que obviamente impactou a discussão pública no país e a livre circulação de informações. Eu não vi uma palavra da Carmen Lúcia na condição de presidente do TSE, conclamar o Alexandre de Moraes a restabelecer as atividades do X. Então, infelizmente, é muito provável que esse consórcio STF, PT e grande imprensa volte a atuar, especialmente durante o processo eleitoral. A gente sabe que nesse momento há essa divergência em relação à questão do Vorcaro e do Banco Master, mas porque também há muita pressão das próprias instituições financeiras, que são grandes anunciantes do mercado publicitário, e que sustentam aí os grandes redes de TV e jornais, porque, no fundo, a conta do Banco Master, que é a maior fraude bancária da história do Brasil, aproximadamente 50 bilhões de reais, quem que saiu em resgate? O Fundo Garantidor de Crédito, e quem faz o maior aporte desse Fundo Garantidor de Crédito são as grandes instituições financeiras. Só para dar aqui a título de comparação um número, o Banco Itaú ele gere aproximadamente 3 trilhões de reais. O Banco Master ele geria ali 60, 70 bi de reais, para ver a desproporção entre o tamanho de uma instituição financeira como o Banco Master e uma instituição como o Itaú. Então, os grandes bancos fazem aportes muito maiores de acordo com a sua participação no mercado no Fundo Garantidor de Crédito, tiveram que pagar a conta dessa fraude bancária escancarada do Banco Master, e muito dessa pressão midiática hoje vem justamente da insatisfação desses banqueiros com o pagamento dessa conta que o Vorcaro deixou para eles, e considerando inclusive a própria relação de alguns desses banqueiros com o próprio integrante do Supremo. Vamos nos recordar que aquela imagem do helicóptero do André Esteves chegando no Taiaiá, sendo recepcionado pelo Dias Toffoli, bem no estilo mafioso, ele dando também um beijo no rosto do Luiz Pastore, que é aquele empresário que levou o Toffoli para assistir a final da Libertadores no Peru. Então, me parece que há hoje esse momento
pontual aqui de divergência entre essas partes, mas no processo eleitoral com certeza se unem todos, né, para tentar garantir a reeleição do Lula em 2026, Tosi. Estava muito longe a imagem ali, né? Mas talvez com leitura labial pudesse ver os cumprimentos ali, né? Bem-vindo, padrinho. Os afagos dos poderosos, né? É. Mas vale lembrar também que pouco tempo atrás a gente estava cobrindo aqui que tinha saído na imprensa que o STF estaria insatisfeito com o silêncio do Lula nesse caso do Master, não no sentido de criticar o Master, óbvio que não, mas de defender os ministros da Suprema Corte, como o Toffoli nesse caso do Jatinho, da Cariação e tudo mais, e o Alexandre de Moraes no caso do contrato, porque afinal eles fazem tanto pelo Lula e pelo seu governo, o mínimo que eles exigem em troca é uma defesa pública da Corte no seu pior momento da sua imagem pública, e foi exatamente isso que o Lula fez nesse discurso, né? Aproveitou ali o momento institucional para sair em defesa dos seus amiguinhos, colegas de longa data aí do STF que tem salvado esse seu mandato que depende puramente de decisões monocráticas de ministros e de gordas emendas parlamentares para sobreviver e para aprovar qualquer mudança, qualquer projeto que eles tenham em mente, afinal não consegue fazer isso mais na politicagem, na conversa, como Lula costumava dizer, na mesa de bar, né, que ele fazia no seu primeiro mandato. Então essa época já passou, agora ele está de fato vendido para esses poderes, e precisa fazer isso constantemente. Então, Lula foi lá e cumpriu esse papel diplomático aí, ou sequer mafioso, né, de cumprimentar e saudar os seus amigos de poder. Agora, resta a gente saber como vai desenrolar essa questão do Banco Master. Eu acredito que tem dois agravantes que podem acontecer. O primeiro é o caso voltar para a primeira instância, como o Fachin já tem dito publicamente que isso pode acontecer, e o Toffoli também já deu o braço a torcer de que pode ser que não mantenha mais tanto tempo no STF. Aí sim a gente pode ver o caso andar com muito mais velocidade, com muito mais transparência, sem tanta necessidade de se ocultar as coisas como o Toffoli tem feito, colocando tudo em sigilo ou atrasando depoimentos, acelerando a cariação, esse tipo de coisa. E por outro lado, a gente tem a possibilidade que cada dia mais se torna mais concreta, que é do Vorcaro fazer uma delação premiada. No começo a gente via isso como completamente inviável, de que não aconteceria, mas os sinais estão aí de que isso tem sim se tornado possível. A gente recebeu a notícia de que o advogado que era contra a delação premiada saiu da defesa do Daniel Vorcaro e que ali mesmo, quando o Toffoli liberou as imagens na íntegra da cariação, a gente pôde ver o advogado que estava ali com o Vorcaro falando, olha, como que a gente vai fazer uma delação se os outros que delataram não tiveram uma proteção tão integral? Ou seja, quase que já negociando uma delação. Se isso de fato acontecer, pode estremecer aí de vez essas relações do Lula com o STF e dos ministros entre si. Aí sim, acho que a gente pode ver uma guerra civil deles ali, interna mesmo, e aí gerar frutos, quem sabe, para uma reforma constitucional ou qualquer mínima melhora. Resta o tempo dizer, mas eu tenho certeza que agora, com o fim do recesso judiciário e legislativo, a gente vai ver as coisas andarem com mais pressão e com mais velocidade, pelo menos espero que isso aconteça. A gente já retoma nosso papo. Vamos agora a um recado rapidinho do nosso patrocinador. E hoje eu estou aqui com o Dr. Laidir de la Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, vamos falar real. Ninguém merece acordar com aquele mau hálito, não é? Ou então, tá numa reunião, começa a sentir a boca ficando seca. E para quem usa as famosas canetas de emagrecimento, então, essa secura aparece direto. Sem contar o café, o estresse, a correria. Total. Mau hálito, ardência, aftas e sensibilidade tem motivo. Café muda o pH. Estresse inflama a gengiva. Pouca água resseca a mucosa. E as canetas emagrecedoras realmente aumentam muito essa secura bucal. E aí chega a Bluem como aquele salva-vidas do dia. Praticamente. A Bluem usa tecnologia exclusiva de oxigênio ativo. O poder antibacteriano dela é comparável e melhor que o da clorexidina, mas sem gosto ruim, sem manchas e sem ardência. Ou seja, cuida da boca sem causar desconforto. Exatamente. E ajuda no dia a dia. Melhora o mau hálito matinal, alivia a boca seca, reduz a ardência e a sensibilidade, equilibra o pH e acelera a cicatrização de aftas e feridinhas. Bluem é a sua aliada no bem-estar da saúde bucal. E o melhor, funciona de verdade. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Bluem, a marca de higiene oral mais premiada da Europa, disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br.
Pois olha, deixa eu agora jogar uma questão para você, Fred Junkert. Questão mais analítica e talvez espinhosa para se decifrar. Há quem diga que, em certas circunstâncias, vamos lá supor, o ministro Dias Toffoli poderia estar cometendo certas irregularidades ou erros de procedimentos, quase que de uma maneira maquiavélica no processo, coisa proposital mesmo, para lá adiante da causa alguém vir levantar a mão e uma nova interpretação dizer assim, olha, houve tal e tal erro na condução do processo, isso não poderia ter acontecido, anula-se tudo. Seria uma forma dele semear bombas pelo caminho para anular tudo mais lá adiante. Pode até parecer uma coisa conspiratória, mas a gente não se espanta de ver esse tipo de digamos, artimanhas por parte dos políticos, e hoje o ministro Dias Toffoli é um juiz político acuado. Com certeza, Tosi. Isso não é nada improvável, considerando o próprio histórico de decisões do ministro Dias Toffoli, que é, dentre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, aquele que mais anulou condenações recentes, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato. Se a gente for recordar aquela decisão que suspendeu a multa da JBS dentro de um acordo de leniência de 10 bilhões de reais, quem que fez? Dias Toffoli. A anulação da condenação de Marcelo Odebrecht, Antônio Palocci, José Dirceu, Alberto Youssef, e podemos ficar aqui horas falando a quantidade de pessoas que foram beneficiadas por nulidades identificadas pelo ministro Dias Toffoli e que poderia eventualmente plantar essas nulidades para que depois elas viessem a ser reconhecidas e anular todas as eventuais condenações no âmbito desse processo do escândalo Master. E eu vou lembrar só uma delas que já foi praticada pelo ministro. Quando do recolhimento dos aparelhos telefônicos pela Polícia Federal, ele mandou que os agentes da Polícia Federal lacrassem os aparelhos telefônicos sem fazer a extração de dados para que esses aparelhos fossem remetidos para o STF e aí sim lá ele teria acesso aos dados daqueles aparelhos telefônicos. Há um julgado do Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo que diz o seguinte: mesmo que aquela autoridade judiciária, a autoridade policial, não tenha o poder de fazer análise daqueles dados, ela tem que fazer a extração imediata desses dados justamente para garantir o que nós chamamos de cadeia de custódia no processo penal, que é garantir a idoneidade da prova e impedir que essa prova sofra qualquer tipo de alteração que depois a parte, especialmente a parte réu, o investigado, possa alegar, olha, houve aqui uma adulteração da prova e eu não posso ser condenado com base numa prova ilegítima. E ele próprio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, tomando como base essa decisão do Supremo num processo que vincula todos os integrantes da Suprema Corte, ele não poderia ter dado essa decisão mandando que os agentes da Polícia Federal lacrassem os aparelhos telefônicos e só então, depois que o aparelho chegasse no STF, se fizesse a extração de dados daquele aparelho para fins de análise daqueles dados. E, Tosi, infelizmente, eu vou fazer uma comparação aqui com o que acontece muito no Poder Executivo no Brasil, especialmente com advogados ligados a partidos de esquerda em empresas estatais. O que eles fazem? Eles colocam ali na diretoria administrativa e diretoria jurídica das estatais pessoas ligadas a esses, obviamente, partidos. Eles plantam ilegalidades na atuação dessas empresas para depois, o que fazerem? Esses advogados ligados a esses partidos entram com ações contra as empresas estatais. Eu conheço um caso envolvendo São Paulo, uma grande empresa de tratamento de água e de esgoto, em que essa empresa fazia o cálculo errado, equivocado da cobrança da conta de água de grandes consumidores. E sabe depois o que acontecia? Eles já indicavam isso para esses grandes consumidores e aí eles indicavam o escritório de advocacia para ser contratado. E esse advogado foi um dos advogados que mais ganhou dinheiro em São Paulo, mais de 500 milhões de honorários envolvendo essas ilegalidades plantadas dentro da atuação dessa empresa estatal. Então, às vezes, você olha o prejuízo do Correio, que deu prejuízo ano passado de 5 bilhões, mas de onde vem esse prejuízo? Muitas vezes
de plantar essas ilegalidades, seja em relações trabalhistas também, eles vão lá, reconhecem alguma forma de verba trabalhista e aí já indicam um escritório ligado ao partido para entrar com ações contra a empresa, reconhecer essas verbas judicialmente e depois esses escritórios ganham milhões. Então é um esquema ardiloso montado em grande parte dessas empresas estatais e que pode se repetir eventualmente na condução desse processo por parte do ministro Dias Toffoli, considerando esse longo histórico de decisões do ministro, anulando as grandes condenações de corruptos no Brasil, Tosi. É porque no final das contas é o dinheiro da viúva que vai pagar, né? Então, teoricamente, não tem ninguém para proteger ali a viúva, que é e aí o tesouro brasileiro. Você tem o que os economistas chamam de assimetria de informação. Como a sociedade, para os trabalhadores, é difícil de monitorar a atividade do Estado, você vai gerando uma assimetria. E é muito caro, muito custoso para o indivíduo ficar sabendo tudo o que se passa dentro das entranhas do Estado. E para isso serve a imprensa, para reduzir essa assimetria informacional. Aí eles se valem disso, assaltam os cofres públicos e as pessoas nem sabem, às vezes, esses mecanismos perversos dos quais eles se utilizam para assaltar os cofres públicos e fica parecendo, a pessoa olha lá o prejuízo de uma estatal, mas o que será que está acontecendo? Será um problema de gestão? Não, em muitos casos são quadrilhas organizadas que passam a gerir essas empresas, plantam essas ilegalidades na gestão para depois recolher, e aí fica parecendo que é uma coisa certa. Eu sou um advogado que atua em milhares de ações contra uma empresa estatal. Sim, porque ele já tinha um contato dentro da empresa de um indivíduo que plantou aquela ilegalidade para depois ele fazer esse assalto mancomunado contra os cofres públicos, Tosi. Imagina que isso existe no Brasil, Fred. A OAB jamais permitiria um absurdo desse. Quem dirá ter contrato, um escritório advocatista ter contrato com uma empresa investigada no STF como a escritório da Viviane Barça, esposa de Alexandre de Moraes. Isso, com certeza, não acontece no Brasil. Só nas fábulas de Grimm, né? Sim. Plena democracia vibrante no nosso país. Bom, deixa eu só recuperar um último trecho do discurso do Edson Fachin hoje na abertura do ano judiciário. Ele parecia estar de novo dando um recado bem direcionado a alguns dos colegas. Como nesse momento em que ele cita o jurista italiano, e aí o Fred vai saber bem, o Pietro Calamandrei, que há décadas já alertava que os magistrados não podem se considerar inatacáveis, protegidos de quaisquer críticas. Acho que a gente tem ali o vídeo. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Como lembrava Piero Calamandrei, abro aspas, não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica, a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e por isso intangíveis. Bom, eu quero até destacar novamente aí o que ele disse no texto escrito ali, olha lá. Não é honesto, citando o jurista italiano, não é honesto quando se fala dos problemas de justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase de que a magistratura é superior a qualquer crítica, a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e, por isso, intangíveis. Parece que o Fachin disse ali, com todas as letras, que algum magistrado foi atingido pelas misérias dessa terra. E dentre as misérias, não é, Fabi? Estão aí alguns contratos que de miseráveis não tem nada, mas, enfim, são fraquezas do ser humano. É miséria na alma, né? E realmente mostra. Isso aqui foi direto, né? Não dá para dizer, foi direto para o ministro Alexandre de Moraes, que tem se comportado como se fosse realmente um semideus, né? Onde ele não tem nunca a humildade de reconhecer, e qualquer coisa, qualquer crítica que se faça, ele sempre se esconde exatamente com essa frase, que a magistratura, né? Ele impõe isso, que o juiz, a magistratura é superior. Então, se você fizer uma crítica a ele, como foi feita no contrato de 129 milhões, você está atacando as instituições. E não você está mostrando, né, que é algo realmente que jamais poderia acontecer se tratando aí de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Para mim foi na lata ali. Mas como eu já disse, tanto o Toffoli quanto o ministro Alexandre de Moraes estavam sentadinhos lado a lado. Interessante também que o ministro Alexandre de Moraes, antes de começar, ele estava todo sorridente.
E eu sempre me pergunto que quem sorri demais, né, às vezes é desespero. Um desespero que não efetivamente ele tem, porque a gente sabe que ele jamais é cobrado, que ele tem a proteção de outros ministros, que essa frase aqui tão forte, né, do Fachin, falando que não é honesto realmente uma magistratura se considerar superior a qualquer crítica, né, e eles acabam fazendo todos os dias, em entrevistas que eles não deveriam dar, né, em sentenças que eles falam em caixa alta, aliás, com bastante erro de português, né, então, é uma autocrítica, porque aí o Fachin se colocou na posição de presidente do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu disse que até a metade do discurso dele estava realmente, bem auspicioso, inclusive, estava enfrentando o que é preciso ser enfrentado. Mas a partir do momento que ele fala da Carmen Lúcia, que vai jogar para ela a relatoria, que a gente nem sabe como isso aconteceu, e que, né, ela foi o exemplo no TSE, sendo que ela instaurou, né, nas mãos dela foi instaurado a censura e etc., a gente acaba tendo um certo desânimo. Então, eu queria que ele tivesse essa coragem, né, para dizer com todas as letras o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e que mais do que um código de conduta, que na minha opinião, eu vou recolocá-la, eu acho que não vai adiantar absolutamente nada, porque os próprios ministros não respeitam, mas que com ela viesse a repreenda, inclusive o acerto de que juízes têm que ser impedidos quando tem, né, amizade, inimizade com as partes, né, isso é fundamental. Curioso, não é, Kilter, que mesmo quando há esses recados, eles são feitos de forma indireta, né? Vista a carapuça em quem couber, né? Mas a gente sabe que aquele tipo de pecado ou pecadilho é cometido por fulano ou beltrano. Mas ali eles mantêm a data vênia e as cordialidades e ficam falando por metáforas ou indiretas. Mas, como bem apontou a Fabi, nesse caso era para o Alexandre de Moraes, que realmente ele não leu o livro aí do jurista italiano. Para bom entendedor, minhas palavras bastam, né, Tosi? Com raras exceções, como a discussão do Barroso com o Gilmar Mendes ali, que você, né, que foi marcante, todo mundo lembra daquela discussão. Agora sim, a maioria desses recados são meramente institucionais, uma sinalização pública de uma vontade particular, de diálogos que eles já devem ter ali nos bastidores da corte, quase que semanalmente ou diariamente. Ele está colocando ali no papel para o público de fato a sua vontade enquanto presidente da Suprema Corte. Agora, cabe aos outros ministros entender esse recado e ver se vão aderir ou não. Acho que até o movimento de colocar a Carmen Lúcia como relatora ali desse código de ética já é um movimento querendo trazer ela para o lado dele, porque ela facilmente poderia descambar para o lado da censura, como já fez outras vezes, como no caso da Brasil Paralelo. Agora, o Fachin sabe que ele precisa de uma maioria na Suprema Corte se ele quiser instalar de fato esse código de ética e fazer ele valer a pena. E ele não vai conseguir fazer isso isolando outros ministros. É claro que o Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes dificilmente serão a favor de qualquer tipo de forma de engessar ali a sua atuação, afinal, eles são os iluministros, são os deuses do Olimpo e nada pode tocá-los. Então, uma fala dessa, como a do ministro Fachin, já fere-os indiretamente. Acho que o Moraes vai dormir pensando nessa fala do Fachin, ficar com raiva dele, porque afinal não se pode criticar o ministro Alexandre de Moraes, o que já seria aí uma violação à democracia e claro, aos seus direitos como juiz supremo. Agora é interessante ver isso acontecendo, talvez pela primeira vez, porque mesmo o Barroso, quando foi presidente do tribunal, mesmo com as suas desavenças ali, eventuais com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes, nunca fez um discurso nesse nível, né, ou sequer se posicionou dessa forma. Então, eu estou torcendo pela briga, né, como a gente costuma dizer nas redes sociais, briguem, formem times e briguem, porque se é bom para o povo brasileiro, que continue assim. Foi interessante ver, de fato, esse discurso mais aveludado ali ao lado do Lula, ao lado do Davi Alcolumbre, ao lado do Mota, que a gente sabe que dali não vai sair mudança significativa alguma, mas se a carapuça serviu pelo menos para Alexandre de Moraes, para mim já fez valer a pena. Pois é, agora deixa eu fazer aqui uma crítica, Fred, a essa coisa... Acho que a Fabi queria falar alguma coisa. Tá. Mas escuta só essa crítica aí que eu vou fazer aqui, Fabiana, que é o seguinte... Eu boto a culpa disso aí nos advogados e na forma de falarem a linguagem que eles adotam. Eles vão ali, o Fachin citou vários pontos sensíveis, delicados, pontos, na verdade, graves, mas de uma maneira pasteurizada,
problema, às vezes, do discurso jurídico e dessas formalidades, que não é só, vamos lá, né, não é só o discurso jurídico, mas dessas formalidades, é que elas pasteurizam tudo e você está falando sobre barbaridades, sobre violações, sobre crimes, e quem passa desavisadamente ali pensa que eles estão tratando ali de uma coisa corriqueira, uma coisa simples. São fatos sérios, mas pasteurizados. Por mais que o Fachin tenha sido corajoso, né, Fabiana, de colocar esses pontos, mas veio tudo devidamente pasteurizado, filtrado, para não causar muito incômodo aos colegas. Esse espírito corporativo é o que precisa ser quebrado em algum momento. Pois é, só queria acrescentar também essa fala do Guilherme, que ele falou da Carmen Lúcia, porque nós temos um resuminho da fala dela aqui na abertura do TSE, né, que ela é presidente do TSE, abre aspas para ela. O mistério é incompatível com a República. Ela está falando de transparência. Então, reveladora, né? Quem sabe Fachin conseguiu realmente, né, conversar um pouquinho mais com a ministra Carmen Lúcia e que eles vão nesse sentido de que, né, sem transparência do judiciário não vai dar certo. Esperamos que sim, é uma mera esperança. E enquanto a esse discurso que você menciona, eu me lembro aqui do tratamento do Dr. Sebastião Coelho, quando foi fazer, né, sua sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal. Ele falou com respeito com os ministros, mas em nenhum momento ele se submeteu aos ministros. Ele lembrou que entre juízes e advogados não há realmente hierarquia, né, que se deve ao respeito até pelo ambiente, né, mas jamais aquele exagero, por exemplo, que a gente viu do advogado do general Heleno, né, que tinha medo, receio de falar. Então, não se pode se intimidar, porque essa intimidação, que aliás o ministro Alexandre de Moraes, quando percebe, ele dobra a aposta e humilha, né, os advogados, e você não vai ter defesa das prerrogativas dos advogados pela OAB, os advogados precisam lembrar que o enfrentamento, para quem está com a razão, colocando leis e falando mais alto e duro, por mais que seja depois prejudicado por alguma sentença desses ministros que estão completamente fora da casinha, é necessário, porque é através dele que a gente vai mostrando que realmente as coisas, a janela de Overton está completamente colocada para um lugar, não sei se a gente vai conseguir voltar, mas é questão de sobrevivência da instituição, das nossas leis, da legalidade, do que deve ser. Então, ética moral também faz parte disso. Então, me lembro aqui do Dr. Sebastião Coelho, que fez esse papel muito bem, mesmo dizendo frases que incomodaram demais os ministros, mas são frases verdadeiras. Nesse sentido dá pra gente lembrar também até dos votos do ministro Fux no julgamento do Bolsonaro no passado, que foram bem enfáticos, incisivos, bem vocais contra ali as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e o maior símbolo disso talvez tenha sido ele pedir para mudar de turma, né, no STF. Dificilmente ele vai falar da pessoa do Alexandre de Moraes, mas citou ali trechos da sua decisão, foi uma crítica muito incisiva, muito clara. Esse é o máximo que a gente vai esperar dos ministros. O pessoal de casa às vezes não entende, porque para nós é tão óbvio, são violações, são crimes, são abusos de poder tão óbvios e tão absurdos que a gente fala como que esse povo não pode se revoltar. Mas na cabeça do ministro não é. Porque na cabeça do ministro, não, é contra o Bolsonaro, então tá tudo certo. Não, é contra essas pessoas aqui patriotas do 8 de janeiro, que são extremistas, então tá tudo bem. Mas espera aí, colocar sigilo no caso do Master, aí não. Infelizmente é assim que eles pensam. Com alguns eles toleram abusos, com outros aí já não toleram. Então a gente tem que se aproveitar dessas discordâncias entre eles, por mais que sejam mínimas ou que não sejam aquilo que a gente gostaria, para exigir mudanças. E aí eu acho que a gente pode ter sim um campo de esperança. A gente falou do ministro Alexandre de Moraes, pois bem, uma inovação desse ministro Moraes, na forma de fazer a intimação judicial, a revelia do devido processo, pode acabar se voltando contra ele mesmo. O advogado das empresas Rumble e Trump Media, o Martin De Luca, acionou a Justiça Federal dos Estados Unidos para que Alexandre de Moraes seja intimado por e-mail no processo que ele enfrenta por censurar empresas e cidadãos americanos. O processo contra Moraes, vale lembrar, está parado desde agosto do ano passado numa gaveta do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A única manifestação que veio a público até agora foi da PGR, que pediu a rejeição da notificação de Moraes. Na prática, argumenta o advogado de Trump, se Moraes notificou por e-mail as empresas para ordem de remoção do conteúdo, então ele pode ser também notificado por e-mail. Se for pela lógica, faz sentido.
mas você acredita, Fred, que a justiça americana vai aplicar esse mesmo expediente? Ou Moraes vai continuar trompeteando aí que não se curva diante de milícias digitais, sejam elas daqui do Brasil ou do exterior? Ele seguirá firme no seu combate, né, com todas essas bravatas, enquanto manda intimar os outros por e-mail, até por conta de rede social, mas não aceita ser intimado e está segurando lá, né, no STJ. Não chegou até ele a intimação desde agosto do ano passado. Isso, de certa forma, é também uma afronta à justiça americana, né? Simplesmente não dá resposta. É claramente um procedimento de obstrução de justiça, Tosi. E é muito provável que a justiça americana conceda, sim, a citação do ministro Alexandre de Moraes via e-mail. E por quê? Porque há uma previsão internacional chamada Convenção de Haia, um tratado que foi assinado pelo Brasil e assim também pelos Estados Unidos, que prevê a forma de cumprimento de intimações judiciais quando envolvem mais de uma jurisdição, mais de um país. Basicamente, você tem uma autoridade central em cada país, e no nosso caso, a autoridade judicial é o STJ, que ele analisa a citação, é um procedimento muito simples do ponto de vista burocrático. Analisa a ordem judicial de citação vinda dos Estados Unidos e dá cumprimento a essa ordem chamada exequatur por meio de um juiz federal de primeiro grau. E o que alega a Procuradoria-Geral da República? Basicamente que essa ordem de citação violaria a soberania brasileira, porque o ministro Alexandre de Moraes é um agente do Estado e, portanto, ele estaria investido da imunidade internacional. E qual que é o argumento do advogado Trump, basicamente? Quando ele processou o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, por que o ministro Alexandre foi processado? Porque ele emitiu ordens de censura contra usuários da plataforma Rumble via e-mail. Ele comunicou essa empresa via e-mail, o seu escritório jurídico na Flórida. Essa empresa não tem operação no Brasil, ela não tem escritório no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes deveria ter cumprido esse rito internacional e comunicado na autoridade central no Brasil, o Ministério da Justiça, que comunicaria o Departamento de Justiça americano para que então fosse citada a empresa Rumble nos Estados Unidos. Com base justamente no descumprimento dessa ordem de censura e também de fornecimento de dados de usuário, que a empresa Rumble acabou sendo proibida de operar no país e suspensos os seus serviços em fevereiro do ano passado. A empresa Rumble entra com uma ação pedindo a declaração da inexequibilidade dessa ordem judicial brasileira nos Estados Unidos, e a juíza diz o seguinte: olha, eu nem vou dar essa ordem porque, na verdade, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela é juridicamente inexistente nos Estados Unidos, justamente porque ele descumpriu o rito estabelecido no direito internacional. Aí a empresa Rumble vai lá e faz um aditamento à petição inicial pedindo, para além dessa tutela declaratória, uma tutela indenizatória, que o ministro Alexandre de Moraes seja condenado a pagar os danos causados à operação da Rumble e da Trump Media, justamente porque a Rumble, quando ela surge como uma alternativa, um concorrente aos serviços do YouTube. O YouTube estava ali censurando uma série de usuários, especialmente por questão de opiniões políticas, e a Rumble surge no mercado e diz: olha, nós vamos concorrer com o YouTube, nós vamos preservar a sua liberdade de expressão e, salvo em algumas hipóteses muito específicas, nós vamos preservar o seu direito a se utilizar da plataforma, especialmente no campo político. E aí a Rumble alega que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao obrigar que a empresa censurasse os seus usuários, ela obviamente causou um dano muito grave à imagem da empresa nos Estados Unidos. Então, a juíza manda que o ministro Alexandre de Moraes seja citado. Essa citação chega no STJ e eles sentam em cima do processo. Eles blindam o ministro Alexandre de Moraes com o apoio da PGR, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também da Advocacia Geral da União, do senhor Jorge Messias, que dizem que essa ordem de citação violaria a Convenção de Haia pela questão da soberania do Brasil. O que faz, então, o advogado da Trump Media hoje? Ele protocolou esse pedido de citação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos via e-mail, dizendo o seguinte: olha, se trata aqui da tentativa de responsabilização de um agente estatal brasileiro nos Estados Unidos, mas quando ele emite essas ordens de censura, ele não está atuando na condição de ministro da Suprema Corte, porque a Constituição brasileira veda a censura nos artigos 5º e 220, e, portanto, quando ele pratica esse ato, ele pratica na condição, nós chamamos juridicamente de ato ultra vires, que é o ato praticado para além
da competência, da atribuição legal ou estatutária de um agente público. Até no direito societário também é uma discussão que se coloca quando o administrador de uma sociedade pratica um ato para o qual ele não tinha poder, ele não estava investido para praticar aquele ato, e depois os proprietários da empresa querem responsabilizar o administrador e se diz que ele praticou um ato ultra vires, porque o contrato social da empresa não dava poderes para aquele administrador. E aí ele alega isso, falou, olha, o ministro Alexandre de Moraes praticou um ato ultra vires, ele tem que ser responsabilizado porque ele não agiu na condição de agente estatal dentro da sua atribuição constitucional, e o STJ está blindando o ministro Alexandre de Moraes. E aqui um trecho interessante dessa petição que ele diz o seguinte: o STJ está blindando o Alexandre de Moraes, assim como o STF e a PGR blindaram o Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. Ele cita o caso do Banco Master na petição, dizendo, olha, o Banco Master é um caso inclusive de interesse para os Estados Unidos, porque Daniel Vorcaro tinha um escritório nos Estados Unidos, que também foi decretada a liquidação da operação americana do Banco Master. Surgiu a notícia de que a esposa desse ministro foi contratada pelo Banco Master. Sabe o que fez o Procurador-Geral da República? Mandou arquivar o pedido de investigação do ministro Alexandre de Moraes. E o próprio advogado do Rumble, Tosi, importante ressaltar, ele cita na petição uma reportagem da Gazeta do Povo mostrando que o STJ estava acobertando e blindando o ministro Alexandre de Moraes e mostrando a importância, inclusive, aqui do trabalho da Gazeta do Povo em denunciar tudo o que está acontecendo no Brasil. Então, o que ocorre hoje é que ele pediu que o ministro Alexandre de Moraes seja citado via e-mail, assim como ele fez com as empresas Rumble e Trump Media, e muito provavelmente o ministro será citado via e-mail porque há precedentes em outros casos envolvendo a China e o próprio Brasil, no caso da China, do governo chinês, e no Brasil de uma empresa que estava falsificando produtos da Louis Vuitton e foi processado nos Estados Unidos, em que o judiciário americano considerou que se o Poder Judiciário brasileiro blinda agentes brasileiros, seja pessoa física ou jurídica, o próprio governo brasileiro, por meio da invocação dessa cláusula da soberania, cabe sim ao Poder Judiciário americano fazer a citação por outro meio que não o da Convenção de Haia, e, portanto, já é precedente para que o ministro Alexandre de Moraes seja citado no Poder Judiciário americano, e é muito provável que essa juíza, com base nesses argumentos apresentados pelo Martin De Luca, conceda esse pedido de citação, e aí o ministro vai se ver na situação em que ele vai ter que se defender de uma ação que, em último caso, pode redundar numa condenação do ministro na casa das dezenas de milhões de dólares. E lá, no caso de processos como esse de responsabilidade civil, esse é um caso civil, o julgamento é feito por um corpo de jurados, como acontece no Brasil nos casos de crimes dolosos contra a vida, que são jurados que julgam. Lá, mesmo casos de ilícitos civis, jurados, pessoas do povo americano, serão sorteadas para participar do julgamento, e é muito provável que esse processo, chegando ao final, na fase de julgamento, ele será condenado, e aí se vai se ver com uma condenação na casa das dezenas de milhões de dólares. Então, é um precedente interessante, e me parece que o ministro hoje não vai conseguir dormir, porque muito provavelmente vai ser citado via e-mail. Você comentou aí sobre o fato de o advogado Martin De Luca ter, inclusive, usado, né, na argumentação uma reportagem da Gazeta do Povo, o jornalismo corajoso e combativo, independente da Gazeta, pois vale observar, né, a Gazeta vai completar 107 anos amanhã. Não é uma coisa que começou ontem. Esse trabalho, o nosso jornalismo, que não negocia com governos, que não abre precedente para pressões externas, como diz o Alexandre de Moraes, né? Mal comparando, né? Mas, enfim, você que acompanha a Gazeta do Povo sabe como que é o nosso programa, sabe como que é esse jornal, então considere dar esse apoio para a Gazeta no aniversário de 107 anos dessa empresa de comunicação. A Gazeta completa 107 anos amanhã, a gente vai falar mais sobre isso no programa de amanhã, mas eu já faço apelo para você para que apoie o nosso jornalismo, e a promoção é de R$ 32,90, está ali no ar, de R$ 32,90 por mês, para apenas R$ 1,00 por mês, durante 6 meses. Você dá esse apoio importantíssimo nesse ano, 2026, para um jornalismo sério e confiável. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta, ou então utilizar o QR Code que aparece na tela ou o link na descrição do chat. E uma última notícia que não pode passar batido. A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói vai homenagear o presidente Lula e a mãe dele no desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Veja o nome do enredo da escola. Do alto do Mulungu surge a esperança.
Lula, o operário do Brasil. E olha, isso tudo com dinheiro público, porque existe uma verba, né, que é repassada para as escolas de samba, e essa escola de samba resolveu homenagear, fazer esse discurso chapa branquíssimo aí em ano eleitoral. Agora, pode isso, Kilter, depois quero saber também da Fabi, sambar na cara dos brasileiros e da justiça eleitoral em pleno ano de eleições? Olha, Tosi, para o Lula é claro que pode, né? Toda homenagem é bem-vinda. Já para o TCU a história não é a mesma, não. Eles recomendaram que não fosse executado esse orçamento, esse repasse de verba pública por uma escola de samba homenagear o presidente em exercício que será candidato esse ano. É completamente absurdo. É melhor do que gastar em publicidade, Tosi, porque você pega o folclore brasileiro, aquilo que é a cultura popular, para homenagear um cara que é o atual presidente e vai ser o candidato de novo à reeleição nesse ano. É praticamente a melhor campanha que existe, né? Você usa a arte na sua essência ali, a expressão cultural, que atrai multidões para as ruas todos os anos no Brasil. Cada um tem seu gosto pessoal, não me atrai muito o carnaval, mas atrai milhões de pessoas no Brasil todo e essas pessoas vão ver uma homenagem ao Lula. Mas se isso acontecer, eu não sei se foi cancelado ou não esse desfile, mas enfim, se acontecer vai ser a expressão máxima, atestado, recibo, assinado e carimbado de República das Bananas do Brasil, né? Isso já passou há muito tempo, né? Quando o Lula voltou à presidência, isso daí já está garantido. É quase coisa, assim, um filme pronto, encomendado, né? Com certeza. Roteirista nenhum faria melhor, né, Fabi, para fazer um retrato de uma Republiqueta das Bananas. Roteirista do Brasil é manjado, né? Ele não tem nada de criatividade. Falando aqui especificamente dessa atitude do TCU, a gente precisa lembrar aqui do artigo 37 da Constituição Federal, se ainda estiver valendo, que é da impessoalidade, e também nós temos, né, claríssimo desvio de finalidade. Esse repasse é feito pela Embratur, e a Embratur então foi notificada, porque obviamente, né, não se pode fazer um samba enredo em ano eleitoral, né, que favoreça um candidato presidenciável, aliás, né, as eleições majoritárias. Então quem está pagando tudo isso seremos nós. Espero que essa palhaçada realmente não vá para frente e que as escolas de samba relembrem, né, que elas precisam falar de temas, mas não políticos dessa forma, não escancarados dessa forma, porque a gente entende, né, que muitos deles têm ligação, sim, com a esquerda, com o PT e com todos esses governos. Eu me lembro aqui, o governo do Rio de Janeiro é do Paes, né, então isso já pode dizer muita coisa. Bom, quero agradecer a todos vocês pela conversa de hoje. Obrigado, Fabiana Barroso, obrigado, Guilherme Kilter, Fred Juncker, foi um prazer tê-los aqui no Última Análise. Especialmente obrigado a você que nos acompanha e fica o convite para considerar assinar a Gazeta do Povo. A promoção está aí, R$1 por mês nos 6 primeiros meses e você apoia o nosso jornalismo independente e imparcial com debates que você só acompanha por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.